Então, vamos continuar aí esse tempo que nós estamos falando a respeito dos comandos das águas. Simbora. É, outros fundamentos ou práticas, né, desses comandos. Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Tá, nos destruidores de casamento. É, Existem várias coisas ou várias maneiras, né, ou várias formas que esses espíritos atuam nessa questão das obras dos destruidores de casamento. Uma delas é a confusão. Então, veja, todo espírito das águas, eles normalmente são espíritos também, as fortalezas das águas, como também as fortalezas das matas, eles são causadores de confusão. Aqueles que já viram imagem da Aparecida, você vai ver que, acho que a Aparecida que ela tá com é, como que é a imagem dela, e tem um globo, já está pisado na terra, e está cheio de anjinhos, pequenininho. Quem são esses anjinhos? Esses são os exumirins, ou também os erês, ou, se você for levar para outra mitologia, esse também é os eros, ou aqueles que é chamado de cupido. Mas, se você vai pegar para isso, esses espíritos são os espíritos de confusão e de infantilidade. Eles causam muita infantilidade, eles causam muita discórdia, sabe aquelas coisinhas besta dentro de casa? Eu creio que quem é casado aqui nunca passou por isso, né? Aquelas discussão que você fala assim, gente, por que eu estou discutindo? Sabe aquele momento assim que... E o pior, que é por um negócio tão pequeno, mas quando você já foi ver, meu irmão, o trem foi tão grande, tão discussão, e joga a coisa no chão, e aquela coisa toda, e você vai ver um motivo desse tamanhozinho. Aí você fala, mas por que aconteceu isso, né? Por que a gente fez isso? Por que chegou nesse nível? Então, isso pode ser também os espíritos das águas atuando, o comando das águas, trazendo aí esse nível de destruição de casamento. Um outro ponto, eu não sei se a gente vai ter aqui na frente, mas eles trazem, né, os pactos com os espíritos das águas, eles trazem a questão do encantamento e a sedução. Quem lembra aí aquele caso do Mindinho? Vocês lembram? O caso do Mindinho, que ficou bem famoso e tal. Aí você fala assim, cara, é doido isso, né? É loucura, não é possível, não tem como, né? Porque, irmão, eu sei que é ser humano, é aquela coisa toda, mas coloca aqui vamos dizer, colocar as informações, né? Uma mulher bem-sucedida, né? De um padrão de vida, e de repente pega um mendigo que devia ter seus 3, 4 dias sem tomar banho, aquela coisa toda, né? E fazendo arruaça. Assim, como isso acontece? Normalmente são pactos feitos na língua. Tem pessoas que têm pactos na língua, e mendigo mesmo, esse tipo de gente, que quando ele fala, é já próprio para isso, se torna irresistível. Uma vez a gente estava conversando com o apóstolo Azair, a gente trocando, e quando aconteceu, ele falou, cara, isso é pacto na língua. Ele falava, olha, eu já vi, assim, mulheres agarrando mesmo, beijando, assim, na boca daqueles mendigos, assim, que você fala, gente,
E nada contra o ser humano, mas você olha, coloca assim, a questão de higiene mesmo. Cara, é impossível uma mulher dessa estar fazendo isso. Mas por que pacto na língua? É um pacto feito para a sedução. E é fora do comum pactos que são estabelecidos para esse contexto da água, né, de, de pessoas que usam os espíritos de pombagira e tudo para pegar quem quiser. Muitas pessoas que a gente já ministrou falam isso, né? Não, isso daí eu pegava quem eu quiser, eu saía com quem eu quisesse. Esse é um contexto que nós estamos nos desligando, perdão, dessas ligações, porque o que acontece? Às vezes, se há alguma coisa ainda em nós fluindo, a gente se torna seduzido. Sabe aquelas pessoas que às vezes passa e parece que puxa, né? Vai nos puxando para alguma coisa, chama a atenção de uma forma assim, não sou disso, por que está chamando a minha atenção? Então, às vezes a pessoa está liberando alguma coisa, né? Existe alguma coisa aí ligado a esse contexto. E é exatamente o que Deus mandou. Então, irmãos, eu disse, esse caso aí não é, como diz, não é raro não, viu? Isso daí porque foi filmado, o cara espancou, né? E aí saiu na mídia. Mas isso daí acontece, como a gente brinca, né? É raro, mas acontece sempre. É algo que acontece até com uma frequência. Sim, aí entra nas coisas naturais. Beleza, vamos lá. Então, um outro contexto comportamental é gerar confusão para matar, seja no físico ou no espiritual. É uma das características. Eu vou colocar aqui nos dois sentidos. Gera confusão para matar no espírito, que aí entra nas características de Oxóssi, que gera confusão para que eu fique decepcionado com Deus, com a igreja, com irmãos. Você já viu aquelas pessoas que já pensou em deixar ministério por causa... teve uma discussão na igreja, não quero mais nem saber de ministério. Aquelas pessoas feridas. Água, é o comando das águas. Não quero saber, não, é muita... tipo assim, igreja é muita bagunça, a igreja é muita coisa, a igreja não sei o quê, a igreja é o papo das águas. Então, toda decepção, toda frustração é causada por uma confusão. E essa confusão normalmente tem um comandinho das águas. Olha só, o comando das águas é o comando da alma, né? Por isso a gente está falando de muita alma aqui. Os espíritos das águas, eles atuam muito no que nós chamamos de, dentro da igreja, de profético. Eles são ligados aos espíritos de adivinhação. Então, por exemplo, existem níveis de pombagiras que são só da linhagem da adivinhação. Quem são elas? As ciganas, as cartomantes, que existe, né? Pombagira cigana, pombagira cartomante, pombagira... tem outros nomes de pombagira, né? Que é, ela já, elas atuam nisso, só na questão da adivinhação. Aqui, tomar meu chá aqui. Aqui você vai entender uma coisa. Já viu aquele momento da igreja que em uma semana está todo mundo profetizando, sapateando, cuspindo fogo, e de repente acontece um tropelo no meio da igreja?
e quase falta sair na porrada, e tem uma confusão. Sabe, essas igrejas, ou nas igrejas, não é essas, nessas igrejas, que atua muito no profético, também vai ter muita confusão de relacionamento. Escreve isso, meu irmão. Toda igreja que se dispõe a andar no profético vai ter muito problema de relacionamento. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não estão maduras na sua alma e elas vão sendo influenciadas por espíritos das águas. Então, aí eu estou sentindo, Deus está falando, eu estou sentindo. Né? E é tudo no sentimento. E onde tem muito sentimento, tem muita infantilidade. Todas as vezes que nós falamos isso aqui, por que nós falamos? Porque está ligado à água. Onde tem muito sentimento, tem muita decepção. Sentimento, muita entrega emocional, muita decepção. Que é você correspondido. Por isso eu tenho que entender que o comando das águas nas igrejas proféticas é muito forte. E é inevitável, queridos. Esse é o motivo de muitas igrejas cortarem isso da igreja, porque é muita confusão. Até as pessoas saírem do nível de infantilidade para a maturidade, elas acabam cortando. Então você vai ver aquelas igrejas, por exemplo, que atua, é mais livre, né, que tá entrando nos dons. A turma mais a turma mais tradicional, você não vai ver tanta confusão. Aí você vai ver, por exemplo, célula, grupo, o grupo lá dos proféticos. Meu irmão, todo dia tem uma confusão diferente. Todo dia tem um trem para resolver diferente. Não, apóstolo, o outro falou que eu era feio. Não, aí o outro disse que feio era minha mãe. Aí eu abati porque chamou a minha mãe, que negócio. Então, aí, aquele negócio todo, e aí a gente vai. Água, entendeu? Por quê? Porque é muita emoção. Então, esses são os destruidores que trazem confusão para matar o chamado. Nós temos que entender que todo o reino espiritual não é por sentimento. Ele não anda em sentimento. Eu estou sentindo. Não é que nós não sentimos, entenda bem, mas nós não andamos por aquilo que sentimos. Andamos por fé. E fé não é sentimento, porque sentimento é alma, fé é espírito, certeza. Então, qual que é o ponto que o Senhor sempre vai nos transitar? De sentir para crer. Eu sinto, quando eu começo a caminhada cristã, veja, quando você se converteu, ou quando você descobriu, né, esse tipo de coisa, você vai muito sentindo, sente, estou sentindo Deus está comigo, eu estou sentindo, estou sentindo. Aí daqui a pouco parece que você não está sentindo mais nada. Parece que Deus ficou em silêncio. Não, tem nada a ver. É porque agora você está amadurecendo a tua fé. E não tem sentimento, tem certeza. Deus está aqui. Eu não preciso sentir para falar que Deus está aqui. Ele está aqui, porque a palavra dele diz que ele está aqui. Então, nós estamos em santidade, não há pecado, não há nenhum tipo de coisa aqui que impeça a presença de Deus, então Deus está aqui. Você entendeu? Então, a gente precisa ter, aí entra discernimento, aí entra ministério, aí entra espírito. Então, a gente sai da alma para o espírito. Um outro ponto é confusão para matar físico. Que aí entra aquilo que nós falamos. Bebedice, briga no sentido de briga mesmo, violência e morte. Você já viu boteco, de repente está todo mundo bebendo, aí está todo mundo se alegrando, está todo mundo dando risada, e daqui a pouco
pronto, né? Cadeira voando para todo lado, e porque as confusão para matar. Então, essa confusão para matar pode ser nos dois lados, confusão física, né? No caso de pessoas que não se entregaram ainda, então eles geram requerendo sangue, e confusão espiritual no ministério, para que eu possa morrer no meu ministério, ficar frustrado com a igreja. Irmão, quanta gente frustrada com Deus, que não exerce mais ministério. Já parou para pensar? Tirando nós aqui, que nós é tudo sarado. Mas já viu outras pessoas frustradas com o ministério? Aí você vai ver por que o irmão está frustrado. Aí você vai ver que foi uma confusão na igreja. Porque ele foi lá, o irmão disse isso, isso, isso. É tudo confusão para matar. Obra das águas. Um dos contextos, né, agora, ele sempre vai aumentar níveis de altares. Então, o que seriam esses níveis de altares? Motéis, festas, pontos, né, de pontos aonde tem bebida e sexualidade. Esses espíritos das águas se alimentam muito de sêmen. Então, precisa ter muito pontos de orgia. Onde tem mais orgia, mais eles atuam com os altares e mais confusão. Uma das questões agora, eu digo aqui, pastores. Pastores, esses espíritos são os caçadores de homens de Deus. Esses espíritos eu posso até, se eu fosse falar, são os comandos de Dalila. As caçadoras, no sentido, estou colocando como feminino, mas aqui pode atuar em homens derrubando mulheres ou em mulheres derrubando homens. Mas são espíritos, vamos colocar assim, espíritos caçadores de unção. Quando a pessoa começa a buscar e ser, como eu posso dizer assim, ser cheio, né, da graça, do dom de Deus, ele começa a ter um brilho diferente. E aí isso desperta o comando das águas que estão nas pessoas. Ou seja, se é um pastor, ele começa a despertar em mulheres que estão debaixo do espírito das águas, começa a despertar algo, e essas mulheres começam a ser atraídas por esses pastores, atraída por isso que está dentro deles, caçando eles, né? Aí vai agir para sedução, vai tentar seduzir os pastores, vai tentar, né? Porque aí começa aquele negócio todo, daqui a pouco ele pensa que ele que é o bonitão, que na verdade era o que estava nele, e aí ele cai. E aí perde tudo o que ele ganhou, ou o que ele recebeu, ou seja, é para matar e trazer a queda de homens ou mulheres de Deus. Então, todas as vezes que você começa a receber da unção, você vai despertar os caçadores de unção. São pessoas que estão debaixo do comando das águas. Então, gente, quando você começar a saber que Deus está fazendo alguma coisa, e você começar a receber cantada, receber algumas coisas nesse sentido, algumas pessoas cercando e com malícia, comanda as águas, está caçando a unção. Entendeu? Aqui é interessante que as nossas aulas elas vão encaixando, né? Ontem de manhã falamos uma coisa, de ministério falamos outra, a reforma falamos assim, meio que coisando, negociando a escada. E hoje eu passo aqui para vocês vou dizer um propósito aqui, faz quem quiser, como diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Existem coisas que as pessoas estão ligadas a esse comando. Porque o comando das águas é o comando que esfria ou esquenta. Então, segura aqui. O comando das águas, eles traz aquele fogo. Sabe a pessoa solteira? Ela, quando está namorando, não, se pudesse, todo dia tinha intimidade. É um negócio violento. É um fogo que Jesus dos crentes. Depois que casa, é um gelo. Meu Deus do céu. Né? A gente até brinca. Casou, entrou em corte. Né? Aí, uma vez por ano. Sou muito assediado. Tem isso daí, apóstolo. Isso daí pode ser um contexto que ele está ligado ao contexto ou está tentando derrubar. Então, esse contexto é quando a pessoa está na ilegalidade, ou seja, solteiro, ou noivado, ou namorando, esse sêmen que ele libera é um sêmen que traz maldição, porque ele está liberando dentro, fora, né, do casamento. Mas depois, ele passa a esfriar quando nós estamos na legalidade. Agora eu sou casado. Agora, esse ato conjugal é blindagem para a minha vida e não maldição. Então, o que acontece? Ele trava. Aí a pessoa não sente mais vontade, a pessoa fica fria. Então, é a mesma pomba-gira, o mesmo comando das águas, que eleva em uma temporada, esfria na outra temporada. Então, elas são as controladoras de sentimentos e emoções. Existe uma coisa que nós sempre jogamos e fazemos que é muito bom, queridos. Muito bom mesmo. E eu passo aqui a receita para vocês. Mulheres que ainda estão no ciclo, tem que esperar o ciclo, espera o ciclo menstrual. Passou os 7 dias ali. Depois vocês entram em um propósito de 21 dias. 3 ciclos de 7. Vocês vão orar, ceiar e ter intimidade. Ore, ceie e tenha intimidade. Ore, ceie e tenha intimidade. Ou seja, durante 21 dias seguido. Porque isso daqui foi uma palavra que o Senhor entregou para o apóstolo Joseí, quando ele estava tratando de um caso de algumas pessoas que tinham, de uma pessoa específica que tinha um pacto, e o Senhor disse, ele vai precisar fazer isso. E ele passou isso para as pessoas, e aí daí em diante, a gente acaba usando, depois desse entendimento, acabamos usando para alinhar casais, e não só casais, alinhar essa área da sedução. Porque esse é o fato que você vai quebrar na tua vida, todo o pacto com pessoas que foi estabelecido e também estabelecer um nível de ligação com o cônjuge, para que esses demônios não tenham nenhuma legalidade sobre a nossa vida. Porque agora nós estamos realmente nos compactuando e selando, fazendo uma aliança conjugal mesmo e tirando todas as brechas. Sim, o marido vai ter que aguentar, né? Vai ter que dar conta do recado. Então, entra aí, conversa com o esposo. Olha, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer um propósito aqui. Eu creio que 99,99% dos maridos vão gostar do negócio. Se vão dar conta, não sei, mas que vão gostar, vão. Dar conta é outra coisa, né? E o interessante é que a questão aqui é vencer o ciclo do 8º dia. Meu irmão,
Se venceu até o 8º dia, vai. E não é por potência, não. É por briga. É tão espiritual que muitos não conseguem vencer o 8º dia. Começa a fazer no 8º dia, meu irmão, até o 8º dia, quase sai na porrada, só para você ter uma ideia. Gera uns trem, é uns negócios fora do comum, para você ver quanta coisas espirituais que podem estar sendo ligadas na nossa alma. Porque essa é uma tomada mesmo de posição. É como que o marido tivesse falando, olha, essa é minha esposa, e a esposa dizendo, esse é meu marido. É como que selando, selando. Eu vou, eu creio que aqui já tem adulto, né? Deixa eu te fazer, vai mostrar um negócio aqui. Isso eu acho, né? Só um pouquinho. Deixa eu ver onde eu... Não sei se eu vou achar aqui um negócio a mostrar para vocês. Deixa eu vou procurar aqui no meu celular, que eu já foi. Só um minutinho. Deixa eu até paralisar aqui. Veja só, vou mostrar aqui um vídeo no YouTube para vocês. Por que que muitas vezes nós façamos isso, a gente toca nesses assuntos? Sabe aqueles momentos que as pessoas acordam cansada, parece que só vive cansado, só vive sugada, porque esses espíritos, eles são sugadores. Ou que tem muitos sonhos tendo relação sexual, muito sonho tendo relação, muito sonho, e às vezes acorda até mesmo, né, tiveram, realmente sentiram, tiveram até orgasmo e tudo mais. Vai falar só foi sonho? Olha o que pode estar acontecendo. Aqui foi um caso real, né? Foi filmado um casal. Segundo dizem, o casal sentia algumas coisas estranhas, então colocou uma câmera para filmar e depois foram assistir o que que acontecia.
Olha só. Dormindo normal, ela é arrastada e começa a ter atos sexuais. A pessoa não está sentindo nada, você vê como que o outro não acorda. Não tem como o outro não acordar. Não existe como. Essa questão toda, não tem como a outra pessoa falar que não sentiu nada. É impossível uma pessoa fazer isso sozinha. Então, irmãos, esses é chamado de ícubos e súcubos. Você entendeu? É chamado de ícubos e súcubos. São comandos de espíritos que atuam tendo relação sexual com as pessoas. Por que acontece isso? Normalmente o corpo dessa pessoa está aberto para alguma coisa. Por isso nós muitas vezes falamos, irmãos, casais, tenham cuidado, se blindem. Homem, cele a sua mulher, mulher, seja selado pelo seu marido. Lembra que o apóstolo Paulo fala, deixa eu pegar esse versículo aqui. Como a gente está nesses cursos de ministério, de reforma, a gente tem que agora falar e mostrar, né? Porque o povo está ensinando o povo a ficar exigente. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Abre aí, 1 Coríntios 11. Aí é um outro caso que vocês vão ter que combinar, ou um tempo de férias, não um tempo de recesso, porque vocês vão combinar e tirar para isso, né? Aí é feito uma combinadura, né? Isso traz uma tristeza. Irmãos, pessoas que estão sendo semeadas por esses espíritos, que esses são espíritos vampíricos, eles sentem um vazio na alma, uma tristeza profunda, que é fora do comum. Aí a santificação, aí a renúncia e santificação, e o Pai orar por eles, né, blindando o corpo deles. Quem já não tem pode começar tranquilo. A gente fala do ciclo menstrual porque normalmente as mulheres, né, você passa 21 mais 7 dias, são 28 dias que é o ciclo menstrual. Como a gente já ensinou, né, a gente vai passar aqui, que não pode ter relação no ciclo menstrual, o que acontece tem que esperar, porque dá os 21 dias, depois já desce o ciclo de novo. E normalmente as pessoas que têm muito isso não sentem desejo. Por quê? Porque elas já estão sendo possuídas pelos demônios. Possuídas no sentido não possuída dentro, mas elas já estão sendo copuladas por demônio, então elas não sentem mais prazer. Contrário em Atos 11, Atos 11, verso 10, o apóstolo Paulo está dizendo várias coisas aqui. Várias coisas. Isso. E tem muito, viu? Atos 11, verso 10 diz: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Espera aí, meu irmão. A mulher deve usar véu por causa dos anjos? Que diacho é isso?
Não sei se vocês já tinham parado para pensar nesse texto aqui. Por que que a mulher deve trazer na cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos? Então, o tal do véu não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com mostrar o rosto da mulher, né? Tem a ver com o sinal de autoridade que ela carrega por causa dos anjos. Por que que o apóstolo Paulo está dizendo? A alusão que ele usa aqui é a alusão do que aconteceu é, a alusão de Gênesis 6, onde os filhos de Deus vieram e viram as filhas dos homens e viram que eram formosas, tiveram relação sexual com elas, formando gigantes. Então, essa questão, meu irmão, de anjo vir ter relação sexual com mulher ou com homem, isso não é novo, não. Isso é antigo, muito antigo. Esse daqui é uma das causas. A minha é João Ferreira de Almeida, normal. Qual que é a tua versão? Porque tem umas versões de hoje, meu irmão, que tem que tomar um cuidado tão grande. Então veja, meu irmão, veja aqui, vamos lá, uma outra coisa. Abra lá na carta de Judas. Judas só tem um capítulo, né? Tá, verso 6. E a anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O que, que é o anjo que não guardou o seu estado original? Foram esses que depois você. Esse daqui é uma menção. Judas está fazendo a menção do livro de Enoque, se não falha a memória, que ali tem os 72 espíritos que foram aprisionados, estão em prisões, porque eles vieram fazer essas obras para gerar com os humanos. E aí veio os gigantes, ou os heróis da época, que na mitologia é chamada de semideuses. Isso até hoje acontece, irmãos. Depois a gente entra com mais detalhes nisso daí. Mas o que eu estou dizendo? A mulher solteira, ela é guardada pelo pai e pelo pastor, né? O seu líder espiritual. Então, selando no sentido de oração, de decreto, orando, né? Então, é, é, a solteira, cuidado com o que assiste, cuidado com pessoas, né, que passa a mão, cuidado com isso, porque tem muita gente maligna, né, gente, como diz, maliciosa, então pode trazer alguma coisa, então sempre se limpando. Mulher casada tem, ou homem, na verdade, tem, a divorciada encontra na mesma questão do solteiro. Toda pessoa casada, querido, precisa ser semeado com frequência. O apóstolo Paulo deixa muito claro: aos casados digo, 1:8, 1:6, perdão, não se abstenha da relação sexual que não seja por um curto período de tempo por consentimento mútuo e depois volta para que o diabo não pegue vocês. É muito claro isso. E por que que a mulher, então, ela tinha que entrar com véu? A questão véu aqui não é aquele pano, irmãos. Véu aqui é a cobertura do marido, para que os anjos não venham pegar essas mulheres.
É o que a gente sempre fala, mulher que exerce ministério, sempre na liderança, ora, profetiza, sapateia, mas não faz o dever de casa, gente, ela está fadada a ser visitada com muita frequência. Esses são os espíritos que nós estamos falando aqui. Deixa eu pegar minha coisinha de novo aqui. Esses são, nós entramos aqui, nos que perseguem líderes, pastores e pastoras também, né? Por isso eu entrei nessa questão aqui. O que eu mais vejo hoje, irmãos, pessoas envolvidas no ministério que não têm uma vida de intimidade satisfatória. Cuidado com isso, porque esses espíritos, eles são derrubadores de pastores, derrubadores de unção, são caçadores de unção, caçadores de pastores. Tem que tomar muito cuidado, porque eles caçam mesmo. Próximo, a prostituição, que não precisa nem falar. Então, esses são os espíritos das sereias. Sim, depende o jejum. Depende muito o jejum. Tem coisas que você se consagra. Você tira para consagrar. Então, você está jejuando. Aí você... É muito bem tocado aqui, Camila. Muito bem tocado esse ponto. Porque nós fomos muitas vezes ensinados, se eu estou de jejum, eu estou consagrando. E aí o problema é que a gente vai passar 3 meses consagrando. Tadinho do marido, tadinho da esposa. Ó, coitado, né? Então, de jeito nenhum mesmo. Vocês estão tudo liberado. Para isso daqui inclusive faz parte do propósito, né? Pode coisar o coisa. Vamos lá. Esses comandos de prostituição e das sereias, nós temos que entender que qual era o contexto da sereia, como que eu posso dizer aqui, o mito da sereia, os cânticos dela, os cantos dela, não era? Elas trazem os cantos de sedução. Então, os marinheiros iam, eles iam para os mares e, de repente, eles eram seduzidos pelos cantos das sereias. Elas cantavam e seduziam. Então, essa é a questão, o encantamento pela fala. Foi o que nós falamos do caso do mendigo, né? Pode, pelo amor de Deus. Tem alguns, presta atenção, tem alguns jejuns que são específicos. Aí o Senhor pede, é uma consagração extrema, né? Aí é uma outra coisa. Como diz, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Veja só. Outro, separação de casais, né? É uma obra dos espíritos das águas. Então, todo problema familiar tem um dedinho dos espíritos das águas. E aí vem a área da promiscuidade. Nós vamos ver a pedofilia, que é uma das coisas mais, eu vou dizer assim, mais perversas que eu vejo, a pedofilia. E por isso eles estão a todo custo buscando liberar a pedofilia. Você entendeu? Por que a gente está vendo um esforço mundial para liberar a pedofilia? Porque é você ferir a inocência, você arrancar o sangue da virgindade, que é o mais puro, é a coisa mais pura ali para
um nível de trevas e perversão. Então, quando a pessoa chega à pedofilia, irmãos, todos os limites morais dessa pessoa já foram quebrados. Essa pessoa já está no estado de perversão fora do comum. Você entendeu? Porque a pedofilia, você vai ver que ela é um desatino até mesmo para um mundano. Se você pegar num estado normal uma pessoa que é pedófila, ela entra na cadeia, até os bandidos, tipo assim, até os bandidos acabam com esse cara. Até gente que, que tá sem princípios e regras nenhuma, não flui nisso. Sim. Então, quando a pessoa flui na pedofilia, meu irmão, vou dizer uma coisa, a pessoa já está totalmente mergulhada num ato de imoralidade e perversão. Então, a alma dessa pessoa já está mergulhada nisso. Lembra que aqueles que estão nos acompanhando por essa oração pela nação, vocês estão vendo a gente trabalhar muito a questão do amor. Amor, amor. Parece até meio chato, né? Meio coisado. E eu estou tentando levar as pessoas a gerar um nível de amor. A gente vai falar isso mais na frente. Por quê? Porque as trevas se alimentam do ódio. Então, todo ritual satânico, ele precisa de muito ódio. E aí você vai ver pedofilia, incesto. A pessoa tem que estar muito irada. A vítima, ela não é só vítima, ela tem que ter uma carga de cortisol no sangue dela, de ira no sangue dela. Ela tem que ter uma carga de coisas terríveis naquele sangue para poder ser assim realmente um sacrifício. Então, tem que ser debaixo de tortura, tem que ser debaixo de medo, tem que ser debaixo de ansiedade, tem que ser debaixo de pressão, tem que ser debaixo de choro. Esse sangue tem que ser derramado, ou esse sêmen tem que ser derramado debaixo de muita coisa ruim, e não de amor, de vingança e tudo mais. Você entendeu? Então, por isso que tem muita coisa. E a pedofilia é um desses. A pedofilia é um ato. Sim, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado. E está crescendo esse ramo, viu? Crescendo muito. O sexo pervertido, que é o quê? Sodomia. Mas por que nós não podemos fazer sexo anal ou sexo quando está dentro do ciclo menstrual ou engolir sêmen? Por quê? Porque o sêmen vai para lugares de sepultura. Gente, preste atenção aqui. Todo sêmen masculino, ele carrega três essências. Ali ele carrega uma estrutura física, ali ele carrega uma estrutura almática e ali ele carrega uma estrutura espiritual. Então veja, quando o homem copula uma mulher e aquela mulher está com um óvulo maduro, aquele sêmen não vai gerar um corpo somente, vai gerar uma alma e um espírito. Então ele vem com essas três dinâmicas. Ele é lançado e ali tem um corpo almático, um corpo espiritual e um corpo físico. Vocês entenderam? Então, o sêmen, ele é espiritual, físico e emocional. Eu vou dizer isso aqui. Até esses tempos eu ensinando isso daqui, em uma das aulas, uma pessoa que tinha feito cursos de coach, esses cursos mesmos, né? De liderança, falou exatamente isso. Falou, olha, isso daí a gente aprende. A gente aprende nos nossos cursos sobre isso. Que o ato conjugal, ele pode
travar ou liberar até as nossas finanças. Irmão, isso daí é o mundo que está ensinando. O mundo já ensina isso. Por quê? Porque a semente de um homem, ela causa. Então, uma família que não tem uma liberdade sexual, no sentido assim, de um fluir sexual, as finanças dele também são travadas. E o chamado também. É interessante isso. Então, veja só. Quando esse sêmen cai nas fezes, no sangue da menstruação, ou em outros lugares, não só caiu uma semente biológica, caiu também ali um contexto espiritual e um contexto almático. Isso vai gerar sepultura. Então a Bíblia é bem clara, a Bíblia é bem clara com isso. As pessoas que fizeram muito sexo oral, engolindo o sêmen, normalmente vai ter problema com um espírito chamado Amorã. Esse espírito, por exemplo, a pessoa tem muito sonho com lesma, caracol, esses espíritos com lesma, intercessores, né, que às vezes estão orando, vê uma lesma ou qualquer tipo de espírito gosmento, esse é um comando de Amorã. Qual é a oferta para um Amorã? O espírito de Amorã, ele na verdade é só um espírito portal. Ele é como que abre porta para os outros demônios. O que esse espírito faz? Ele vai reconectar as pessoas ou abrir porta para outros tipos de maldição. Igual que a oferta que ele recebe, o sêmen. Então, por exemplo, pessoas que tiveram muitas práticas, né, de sempre terminar a sexualidade com sexo oral ou tiveram problema de homossexualidade, né, e engoliu muito sêmen, vai ter uma portinha ou vai ter um contextinho aí com esse espírito, chamado Amorã. Então, esse tipo de sexualidade, queridos, cuidado. Né? Porque a gente fala assim, irmão, tem que ter intimidade. Aí a pessoa passa a atropelar tudo, né? Cuidado. Cuidado com o sangue da menstruação. Não brinque com isso. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu acho aqui que sou ruim de guardar. Hum, Abra aí a tua Bíblia em Levítico 20. Aqui eu volto, irmãos, para um negócio. Nós está aqui para orar, a gente vai orar e está quebrando e arrebentando com tudo isso. Hein?
Vamos lá. Irmãos, aqui eu te abro um parênteses aqui. Qual é o problema nosso da igreja? As pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca ouvi isso, nem sabia, meu Deus. Por que que a gente não fica sabendo dessas coisas? Porque a gente vive, né, o famoso evangelho da graça. Não, a gente está no evangelho da graça. A lei acabou, não tem mais lei. Isso tudo aqui é lei, irmãos. O problema é isso. Porque são as regras de condutas que o Senhor nos manda obedecer. Está lá no Antigo Testamento. Isso daqui é a regra que o Senhor nos manda. Ele nos dá essas ordens. E isso não acabou. Se você ler, principalmente Levítico, você vai ver muitas coisas que o Senhor nos pede como algo para ser feito ou não ser feito, né? Agora é hipergraça, né? Então, veja, em Levítico 20, olha o texto, como chama o texto? As penas de diversos crimes. Hoje pode não ser crime no físico, mas ele é computado como uma iniquidade. Amém? Não, ética excepcional não. Tem muitas linhas dessa questão, né? Uma coisa é o DIU, né? Mas tem muitos, tem algumas pessoas que dizem que não existe, né? Mas tem algumas soluções, sim. Anticoncepcional, algumas coisas. Vamos lá. Veja aí. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O que é isso? Aborto. Aborto é um dos maiores portais de Moloque. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me contra esse homem e eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seu filho a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo monte. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo, com todos os que pós ele se prostituíram com Moloque. Porque essa gana que o mundo hoje está para legalizar aborto, porque é o maior nível de culto a Moloque. Hein, queridos? Pois bem, verso 6. Quando alguém se virá para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra eles e eliminarei do seu povo. Porquanto santificai-vos e sede santo, pois o Senhor, vosso Deus, é santo. Guardai os meus estatutos e cumpri. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aí continua. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai e sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Então é a desonra, né? Traz sepultura. Veja que tudo isso traz uma atmosfera de sepultura. Então as coisas na vida dessa pessoa vai estar sempre em círculos de sepultura. O homem que se deitar com a mulher do seu pai será descoberta a nudez do seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre ele. Então, aqui a gente vai vendo, beleza. 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre ele. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto.
Se a mulher se chegar com o animal, também será morto. Ou seja, são atmosferas, queridos, que vão sendo geradas. Aqui, verso 18. Se um homem se deitar com a mulher no tempo da enfermidade dela e descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Gente, olha o perigo disso. Isso traz uma atmosfera de extermínio. Ou seja, há uma caça espiritual contra essas pessoas. Começa a ser gerado um ciclo de sepultura. Então, cuidado. Bem, cuidado com isso. Pois bem, sim, esse não é a Santa Ceia, esse é a Santa Ceia que nós chamamos, né? Essa ceia é uma ceia de aliança. Por quê? A ceia, gente, presta atenção, o pão e o vinho, ele fala de duas alianças. E lembrando, a mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. E os dois santificam os filhos. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Entre aspas, prosperando entre aspas. Principalmente quando essa pessoa começar a alinhar a vida dela, você vai ver ela apanhando. Esse daqui é como diz, a prosperidade temporária de um ímpio. A pessoa vai fazendo tudo isso e parece que está indo tudo bem, porque ela está servindo as trevas. Quando ela entrar para a luz ou querer alinhar a sua vida, aí você vai ver a bagaceira. Porque enquanto você está fazendo a obra do diabo, está indo. O problema aqui é o que eu estou dizendo que trava o quê? Trava a vida de um crente correto. Entendeu? Então, às vezes a pessoa está lá, não sei o quê, eu estou me alinhando, estou fazendo não sei o quê, e as coisas estão travando na minha vida. Essa pode ser as fontes de travamento. Mas enquanto eu estou no mundo, na bagaça, meu irmão, o diabo não vai mexer comigo. Pelo contrário, eu estou na turma. Vamos lá. Outra coisa, desejo carnal forte. A pessoa está sempre numa estiga incontrolável. Os espíritos das águas também, como já falei, eles são os derrubadores de honra, são as Dalilas, não por sexo feminino, espíritos que eu chamo os espíritos das dimensões de Dalila. Elas são espíritos roubadores de honra. Elas vêm, a pessoa, sabe assim, como Sansão, ela vem, Sansão, naquela potência com o Senhor, ela arranca. Aí pronto, a pessoa, depois que ela acabou com a pessoa, seja homem ou mulher, essa pessoa é jogada para as traças. Ou seja, tá lá. Quantas vezes a gente já viu pessoas que estavam com o ministério bombando, assim, sabe? Estava indo crescendo com Deus, de repente chega um homem, chega uma mulher, e aí tem um berecoteco ali com eles, e daqui a pouco essa pessoa morre, simplesmente morre espiritualmente, se torna mais um no meio da multidão. Então são esses comandos aí das águas. Ciúmes. Gente do céu. Ciúmes. Sabe aquela ciumeira toda? Pessoa que é muito ciumento. A gente vai orar, fazendo essas quebras de casamento aí. A gente vai fazer essas separações aí. Gente, apagar pecado está apagado, né? Agora está tudo apagado, meu irmão. O problema é as alianças que nós vamos fazendo. E por isso que, às vezes, a gente começa a apanhar quando a gente começa a entrar por uma temporada de santificação.
Então, o ciúme ele vem da paixão, um fogo estranho. Então, cuidado com a ciumeira. Ira. A ira tem uma vertente nas águas. Toda pessoa que teve muito contato com pornografia tem um contexto de ira, porque a pornografia é uma agressão sexual. Ninguém na sua sã consciência faz aquilo que é feito em filmes pornôs, entendeu? É impossível. Então, é uma violência. Então, o altar da prostituição e o altar da ira andam junto, da violência. E hoje eu vou terminar aqui também a desunião, falta de unidade. De casais já falamos, dentro da igreja e das igrejas. Não, por que você acha que as igrejas não conseguem andar junto? Por causa de ciúmes, inveja, ira, revanche, ou seja, fruto das águas. Né? Fruto das águas. Amém? Acho que já falei demais hoje. Vamos lá. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Fala assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu passo a colocar a minha vida e eu agora busco o poderoso sangue de Jesus. Depois de todos esses atos que eu vi, toda essa palavra, e eu passo a ter consciência dos meus pecados, iniquidades e alianças que eu fiz. Senhor, já coloquei na cruz os meus atos pecaminosos, já coloquei na cruz as iniquidades e pactos com os demônios, mas agora, Senhor, diante da tua igreja, eu declaro que sou limpo de toda acusação do diabo. Peço agora que o Senhor me ajude e aonde tiver fragmentos da minha alma ou aliança, seja com homens, mulheres, animais ou até mesmo demônios, sejam agora quebrados no reino espiritual. Toda aliança de alma que eu tive ou tenho com todos os parceiros sexuais fora do casamento, ou com os demônios, através de sonhos, ou casamento no terreiro, eu me desvinculo dessas alianças agora. Eu declaro que está cancelado e desobrigado dessas alianças matrimoniais com casamentos anteriores, com parceiros sexuais e com demônios através de pactos. Toda semente, sêmen de demônios ou de humano que eu ingeri é tirado do meu corpo agora nesses próximos 7 dias. Será eliminado pelas fezes e urinas e nenhuma semente demoníaca estará sobre mim. E nem dentro de mim. O teu fogo agora começa a me limpar, Senhor. Pai, eu tomo de volta os pedaços da minha alma
que ficaram com homens, mulheres, animais ou demônios, e eu resgato esses pedaços, puro e santificado, pelo sangue do Cordeiro, e devolvo os pedaços da alma desses homens ou mulheres, animais ou demônios, que ficaram em mim. Essas alianças são quebradas agora. E eu não serei mais sugado, acessado, e nem acessado em lembranças. Quando essas pessoas se lembrarem de mim ou dos momentos que tivemos, a minha alma não será sugada e nem acessada. Proíbo todo espírito demoníaco e humano, através de projeção astral, acessar a minha alma para ter intimidade, e nem o meu corpo. Pai, eu peço agora fogo, e tudo que os demônios tinham em mim, ou todos os pedaços da minha alma que estava presa em lugares, é resgatado agora através do poder do teu sangue. Que o meu corpo começa a pegar fogo agora. E eu começo a ser limpo em nome de Jesus. Se porventura houve alianças de casamento com as entidades, por mim ou pelos meus antepassados, espiritualmente eu lavro uma carta de divórcio e não sou mais casado com essas entidades. Declaro agora anulado todas essas alianças que foram feitas. Renuncio, me desligo e torno sem efeito toda confusão, todo altar que foi levantado, ou toda memória que eu deixei em festas e motéis, que eu possa ter tido intimidade. Esses altares são quebrados e essas memórias são apagadas em nome de Jesus. Pai, eu peço perdão por ter sido usado pelos espíritos derrubadores de honra para destruir homens e mulheres de Deus. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes ter sido usado para destruir pessoas que estavam iniciando o seu ministério ou que já tinha semente ministerial, e eu fui levado a derrubar a honra dessas pessoas, tornando elas inapropriada para o ministério. Peço perdão por ter ministério e deixar ser derrubado por esses espíritos, entregando a minha honra, semente que o Senhor me entregou. Peço perdão, Senhor, e renuncio toda prostituição, e os meus ouvidos agora são fechados para toda voz sedutora
de encantamento. Peço perdão e renuncio todas as brigas matrimoniais ou quando eu fui usado para separar casal. Senhor, me perdoe. Eu ou a minha geração, quando fomos usados com a perversão sexual, pela pedofilia. Perdão, Senhor, por muitas vezes violar a inocência. Tira esse peso e condenação da minha genética e da minha geração. Perdão, Senhor, pela perversão sexual. Tira, Senhor, de mim as sementes que foram lançadas, ou a minha semente, quando foi depositado através da sodomia, ou as sementes que foram lançadas no sangue da menstruação, ou dentro de animais. Pai, me perdoe. E que cada semente dessas seja agora restaurada e tirada da mão dos demônios. Toda semente que foi acessada por demônios, sejam queimados agora. Pai, tira do meu ventre e seca agora todas as fontes de desejo sexual descontrolado. Seca, Senhor, esse êxtase e todo acesso que os demônios tinham no meu ventre, nas minhas partes genitais, ou até mesmo no ânus, para causar excitação. Declaramos que esses espíritos não acessarão mais o meu corpo e nem a minha alma. Peço perdão pelos ciúmes, ira e violência. Pai, perdoa-nos pelas brigas e contendas. Que o Senhor possa nos perdoar e nos desligar de todos esses contextos, em nome de Jesus. Colocamos tudo na cruz do Calvário hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero orar aqui, pedindo que tudo que foi falado, tudo que foi profetizado, tudo que foi declarado, todas as alianças que foram quebradas, tudo que sobrou, Senhor, no ambiente dos teus filhos, sejam agora recolhidos em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, pedindo fogo do Senhor sobre o corpo dos teus filhos agora. Todas as coisas que foram quebradas, Senhor, sejam agora queimadas e limpas. Os teus filhos não serão mais acessados. Nós oramos pelos irmãos e irmãs solteiros, que eles sejam selados com o fogo do Senhor e protegidos, vestido com as vestiduras brancas. E arrancamos, meu Pai, tanto dos solteiros como dos casados, as vestes de prostituição. Senhor, nós declaramos como ministro, e eu declaro como ministro, porque a tua palavra diz que tudo que nós liberamos perdão serão perdoados a todos que perdoamos. Por isso eu perdoo os teus filhos agora, e todo o ato que foi praticado, todos os pecados praticados, todas as imoralidades, tudo aquilo que foi praticado pelos teus filhos, eu declaro perdão, Senhor. Os teus filhos confessaram, já se arrependeram, e como ministro, eu declaro, estão perdoados em nome de Jesus. Peço que o Senhor agora seja sobre a vida dos teus filhos como um fogo purificador, e que eles passem por esses próximos 7 dias, Senhor, sendo purificados, e tudo que ficaram neles
que não pertence ao Senhor e nem deles, seja queimado. Esse é um decreto divino, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Tá, glória. Alguém sentiu alguma coisa aí? Tá tudo bem? Tem alguém babando aí? Se tribuchando, não, né? Todo mundo bom. Glória a Deus. Porque eu disse que a gente ia ter só meia hora, né? Mas como diria o apóstolo José, meu filho não aguenta. Beleza. Dores no ventre. Amém. Pai, nós oramos pela tua filha e pelos teus filhos. Nós pedimos fogo agora. Fogo, Senhor. Nós declaramos agora fogo. Todas as dores, todas as setas, todas as amarras, todos os dardos, todo o ventre que foi usado como sepultura, seja físico ou geracional, por causa do sangue dos abortos, seja físico ou seja da pessoa ou das gerações, nós declaramos que seja agora recolhido. Pedimos o teu fogo. Proibimos agora toda retaliação do inferno. Sejam livres em nome de Jesus. Amém? Amém. Receba fogo aí. Todo o comando dos Herés, Ibergis, comando de Afrodite nos sistemas circulatórios e nos membros inferiores, receba fogo e seja livre, saia dos lugares de sepultura. Declaro que tuas pernas, ventre, seja tirado dos lugares de sepultura em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Beleza. Deus abençoe, então. Fiquem com Deus. Até amanhã. Temos mais. Hoje, entramos no natural, né? Tirando carne aí. Então, hoje você pode fazer um bife de ovo, né? Um filé de ovo, um ovo a parmegiana, não pode nem a parmegiana, né? Porque tem farinha de trigo. Um ovo a rolete. Né? Então, assim, você pode inventar suas receitas de ovo aí. Sim, vai para o YouTube, porém essas aulas são fechadas, elas não ficam liberadas, né? Mas daqui a pouco eu jogo o link aí, eu jogo o link no grupo, tá bom? Quem está no grupo aí, daqui a pouco está disponível. Farinha de arroz pode, as outras farinhas pode. Beleza? Então, Deus abençoe, queridos, fiquem com Deus. Shalom, shalom.